Imagine acordar todas as manhãs sabendo que você enfrentará desafios. Alguns são esperados, outros surgem de surpresa, mas todos exigem algo de nós. Força. Não a força física, mas aquela força interior que nos mantém de pé quando tudo ao redor parece desmoronar. Você já sentiu que suas forças estavam se esgotando? Que as batalhas do dia a dia estavam pesadas demais? Hoje quero compartilhar algo que pode mudar a sua forma de encarar esses momentos. A oração pela fortaleza. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que as bênçãos do Altíssimo repousem sobre você e sua família, trazendo renovo e esperança. Eu sou o portador e este é o canal O Cajado Divino. Aqui buscamos a palavra de Deus como nosso refúgio e força, aprendendo juntos a caminhar com fé e coragem. Antes de prosseguirmos, quero convidá-lo a se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo. Assim, a mensagem de esperança e fortaleza alcança mais corações. E se puder, deixe nos comentários: eu creio na força que vem do Senhor. A vida cristã não é isenta de lutas. Aliás, Jesus nos alertou sobre isso no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Mas como podemos manter o ânimo diante das batalhas diárias? Como encontrar força quando tudo parece nos puxar para baixo? A resposta está em Deus. A palavra nos ensina que nossa força vem do Senhor. O Salmo 46, versículo 1 declara: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. É nele que encontramos a energia para seguir em frente, mesmo quando nossos pés vacilam e nosso coração se sente cansado. Você já parou para pensar no poder da oração nesses momentos? A oração não é apenas um ato religioso, é um diálogo profundo com o Criador. Quando oramos, não estamos apenas falando com Deus, estamos depositando em suas mãos aquilo que nos pesa, recebendo dele a força que precisamos. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que encontraram fortaleza em Deus por meio da oração. Pense em Davi, por exemplo. Antes de enfrentar o gigante Golias, ele não confiou em sua própria força, mas no Senhor dos Exércitos. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, Davi declara: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Queridos, essa é a postura que devemos ter diante das nossas batalhas diárias. Não importa quão grande seja o desafio, Deus é maior. Quando nos colocamos em oração, reconhecemos que nossas forças são limitadas, mas as dele são inesgotáveis. Muitas vezes as lutas que enfrentamos não são visíveis. São batalhas interiores. Ansiedade, medo, desânimo, dúvidas. O apóstolo Paulo nos lembra em sua carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12: Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E o que Paulo nos ensina a fazer diante dessas batalhas? Vestir toda a armadura de Deus e orar em todo o tempo. A oração nos reveste de força e nos conecta diretamente à fonte do poder divino. Você já fez uma oração sincera pedindo fortaleza? Não uma oração apressada, mas aquela em que você derrama seu coração diante do Senhor, entregando a Ele seus medos e preocupações? Vamos refletir juntos. O que tem te enfraquecido ultimamente? Talvez seja o peso das responsabilidades, a pressão no trabalho, problemas familiares ou até mesmo a sensação de que você está lutando sozinho. Mas eu quero te dizer algo: você não está sozinho. Deus está ao seu lado em cada batalha. Querido irmão, querida irmã,
Se você sente que suas forças estão se esgotando, lembre-se do que o Senhor nos promete em Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. A cada manhã, antes de enfrentar o dia, busque a presença de Deus. Ore, peça fortaleza, diga ao Senhor: Pai, eu sei que sozinho não consigo, mas confio em Ti. Renova minhas forças, guia meus passos e me sustenta. O teólogo Charles Spurgeon dizia que a oração é a chave que abre os tesouros do céu. Quando oramos, acessamos o poder do Deus Todo-Poderoso. Não subestime o que uma oração sincera pode fazer em sua vida. Se você já experimentou a força que vem de Deus através da oração, compartilhe seu testemunho nos comentários. Isso pode fortalecer a fé de alguém que precisa dessa palavra hoje. No próximo trecho, vamos mergulhar ainda mais fundo nessa verdade, explorando o exemplo de Jesus e como ele nos ensinou a buscar fortaleza através da oração. Não saia daí, pois o que vem a seguir pode transformar a sua caminhada de fé. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 17. A oração é a ponte que nos conecta à força divina. E quando nos prostramos diante do Senhor, Ele nos levanta com forças renovadas para enfrentar qualquer batalha. Queridos irmãos, quando falamos sobre a fortaleza que vem de Deus, não podemos deixar de olhar para o maior exemplo que temos: Jesus Cristo. O próprio Filho de Deus enfrentou batalhas, momentos de angústia e provações. E como ele se preparava? Pela oração. Pense no momento em que Jesus, sabendo do sacrifício que estava prestes a enfrentar, foi ao Getsêmani. Ali, ele sentiu a dor e a angústia mais profundas que um ser humano pode sentir. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 44, lemos: estando em agonia, ele orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra. O que aprendemos com esse momento tão sagrado? Que a oração não é apenas um refúgio em tempos de aflição, mas também a força que nos capacita a enfrentar o que parece impossível. Jesus, mesmo sendo Deus, buscava o Pai em oração para receber fortaleza. Quanto mais nós, seres humanos falhos, precisamos dessa conexão diária, muitos de nós enfrentamos batalhas silenciosas. São aquelas lutas internas que ninguém vê. Às vezes, o coração está pesado, a mente cansada e a alma parece clamar por alívio. Nessas horas, é fundamental lembrar-se das palavras do apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Mas como lançar nossa ansiedade sobre Deus? Através da oração. Quando oramos, entregamos a Ele nossos medos, nossas preocupações e nossas fraquezas. Em troca, recebemos dele a paz que excede todo o entendimento. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7 nos ensina: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Queridos, a oração não é um ritual vazio. É um momento de intimidade com o Criador. Quando você dobra os joelhos e fala com Deus, algo sobrenatural acontece. Você se conecta à fonte inesgotável de força e poder. E se hoje você sente que as batalhas estão pesadas demais, eu quero te convidar a fazer uma pausa. Respire fundo, feche os olhos e fale com Deus. Não precisa de palavras rebuscadas. Ele conhece o seu coração. Apenas diga: Senhor, eu preciso de Ti. Fortalece-me para que eu possa enfrentar esse dia com fé e coragem.
A Bíblia nos dá a receita para vencer as batalhas diárias. Está em Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 11. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E o que compõe essa armadura? O capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E, acima de tudo, a oração constante. A oração é o elo que nos mantém ligados a Deus em meio às tempestades. Você já se sentiu fortalecido após um momento de oração? Aquele alívio que vem ao derramar sua alma diante de Deus e sentir a paz que inunda o coração? Isso não é fruto da sua imaginação. É a presença do Espírito Santo renovando suas forças. Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores da história, disse uma vez: a oração é a força do cristão e a vergonha do diabo. Quando você ora, as trevas tremem, porque sabem que você não está mais lutando sozinho. O próprio Deus entra em cena para batalhar ao seu lado. E não pense que você precisa ser perfeito para orar. Deus não espera orações impecáveis. Ele espera um coração sincero. O Salmo 34, versículo 17, nos diz: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Queridos irmãos, se hoje você sente que suas forças estão no limite, saiba que Deus nunca nos deixa sozinhos. Ele está ao nosso lado, pronto para nos erguer. O profeta Isaías nos lembra disso no capítulo 41, versículo 10. Não tenha medo, pois eu estou com você. Não fique desanimado, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. No próximo momento do nosso vídeo, vamos refletir sobre como aplicar a oração em situações práticas do dia a dia. Como orar antes de uma decisão importante, antes de enfrentar um problema no trabalho, ou mesmo antes de sair de casa pela manhã. Se você deseja aprender a transformar a sua vida através da oração, continue conosco. E lembre-se, se você chegou até aqui, escreva nos comentários: o Senhor é a minha fortaleza. Salmo 18, versículo 2. Queridos irmãos, agora que compreendemos a importância da oração como fonte de fortaleza, vamos refletir sobre como aplicá-la em nosso cotidiano. Muitas vezes, as batalhas do dia a dia não são grandes eventos ou desafios extraordinários, mas pequenas lutas silenciosas que travamos em nosso coração e mente. É nesses momentos que a oração se torna uma ferramenta poderosa, capaz de transformar a nossa realidade. Pense no seu dia a dia. Quantas decisões você precisa tomar logo pela manhã? Desde o momento em que acordamos, já enfrentamos dilemas. Decidimos entre a pressa e a calma, entre a irritação e a paciência, entre a preocupação e a confiança. Cada escolha molda o rumo do nosso dia. E o que nos dá sabedoria para escolher bem? A oração. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, nos orienta: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Antes de sair de casa, antes de iniciar qualquer tarefa, ore. Entregue seus planos ao Senhor e peça a Ele direção. Imagine a seguinte situação: você está prestes a enfrentar uma conversa difícil no trabalho. Seu coração está inquieto, sua mente já prevê discussões e conflitos. Nesse momento, pare e ore. Não precisa ser uma oração longa ou eloquente. Um simples "Senhor, acalma meu coração e me dá sabedoria" já é suficiente para mudar tudo. A paz que vem da oração não se explica, ela se sente. E se o seu dia trouxer surpresas desagradáveis, aquela notícia que desanima, a ligação inesperada que traz preocupação ou o imprevisto que bagunça todos os seus planos, mais uma vez, a oração é a resposta.
Filipenses capítulo 4, versículos 12 e 13, nos lembra que a força para enfrentar qualquer situação vem de Deus. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. A oração também é nossa fortaleza diante das tentações. O próprio Senhor Jesus nos alertou sobre isso no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quantas vezes a tentação bate à porta do nosso coração, seja a tentação de reagir com raiva, de alimentar pensamentos negativos ou de ceder ao desânimo. Em todos esses momentos, a oração é o escudo que nos protege. E quando as batalhas parecem grandes demais, quando as dificuldades parecem montanhas intransponíveis, nesse momento, precisamos lembrar das palavras do próprio Deus ao profeta. Jeremias, no capítulo 33, versículo 3. Clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. A oração não apenas nos fortalece, ela nos dá a perspectiva correta. Muitas vezes, o que parece ser o fim é, na verdade, um novo começo. O que parece ser uma derrota, Deus transforma em vitória. Romanos capítulo 8, versículo 28, nos assegura: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Queridos, a vida cristã não é isenta de lutas, mas em cada batalha, o Senhor caminha ao nosso lado. O Salmo 23, versículo 4, declara com confiança: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Você já experimentou a força que vem de um momento de oração sincera? Aquela paz que invade o coração, mesmo quando as circunstâncias não mudam imediatamente? Isso é a presença de Deus renovando as suas forças. Isaías, capítulo 40, versículos 29 a 31, nos traz uma promessa poderosa. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Queridos irmãos, se você sente que as batalhas do seu dia a dia estão pesadas demais, não lute sozinho. Deus está ao seu lado. Ele te fortalece, Ele te sustenta, Ele te levanta. No próximo momento deste vídeo, vamos juntos fazer uma oração especial pela fortaleza nas batalhas do dia a dia. Se você deseja que Deus renove suas forças e encha o seu coração de paz, continue conosco até o fim. E lembre-se, se você chegou até aqui, escreva nos comentários: Deus é a minha força e o meu escudo. Salmo 28, versículo 7. Amados irmãos, chegamos ao momento mais especial deste vídeo, a oração. Que este seja um instante de conexão profunda com Deus, em que você possa abrir seu coração e entregar a Ele todas as suas lutas e desafios. Se puder, feche seus olhos, respire fundo e permita que a presença do Senhor encha o seu ser. Vamos orar juntos. Pai amado e querido, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos agora diante da Tua santa presença. Senhor, Tu conheces cada um dos Teus filhos e filhas que acompanham esta oração. Tu sabes das batalhas que eles enfrentam todos os dias. Lutas internas, preocupações, desafios no trabalho, conflitos familiares, crises emocionais e espirituais. Deus Todo-Poderoso, clamamos pela Tua fortaleza. Vem com Teu Espírito Santo e renova as forças daquele que está cansado.
traz ânimo ao abatido, paz ao coração aflito e coragem àquele que se sente desamparado. Pai, tua palavra nos diz em Isaías capítulo 41, versículo 10: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Que essa promessa se cumpra agora na vida de cada um que ora conosco. Que eles sintam a tua mão poderosa os sustentando em meio às dificuldades. Senhor, muitas vezes nos sentimos fracos diante das adversidades, mas sabemos que em Ti encontramos a força necessária para seguir em frente. A Tua palavra diz em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9: A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Pai, que a Tua graça seja abundante sobre nós. Que possamos compreender que não estamos sozinhos e que a Tua presença nos sustenta mesmo quando as forças humanas parecem falhar. Quebra, Senhor, todo espírito de medo e ansiedade. Renova a mente e o coração dos Teus filhos com a Tua paz, que excede todo o entendimento. Tira toda a preocupação excessiva e enche-nos com a certeza de que o Senhor está no controle. Pai, fortalece-nos para que possamos enfrentar cada desafio do dia a dia com fé e confiança. Que possamos lembrar em cada momento de dificuldade das Tuas promessas de vitória. Sabemos que as batalhas são inevitáveis, mas em Ti somos mais que vencedores. Senhor, eu te peço agora, renova a esperança daquele que está desanimado. Traz de volta o brilho aos olhos, a alegria ao coração e a força para continuar. Que cada pessoa que ora conosco agora sinta o Teu toque divino, recebendo nova energia para enfrentar os desafios do dia com coragem e determinação. Entregamos nas Tuas mãos cada passo que daremos, cada decisão que tomaremos e cada palavra que sairá da nossa boca. Que tudo seja guiado pelo Teu Espírito Santo e que possamos ser testemunhas vivas do Teu amor e do Teu poder. Oramos confiantes, crendo que o Senhor já está agindo em nossas vidas, e fazemos isso em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, queridos irmãos. Que essa oração tenha fortalecido o seu coração e renovado as suas forças. Lembre-se de que você não está sozinho. Deus é a sua fortaleza, a sua rocha inabalável. Quando o dia trouxer desafios, eleve seus olhos ao céu e confie. O Senhor está contigo. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa de fortalecimento. Inscreva-se no canal O Cajado Divino para acompanhar mais reflexões e orações que edificarão a sua fé. E antes de sair, deixe aqui nos comentários: eu sou fortalecido pelo Senhor. Salmo 28, versículo 7. Que Deus te abençoe e te fortaleça, hoje e sempre. A paz do Senhor Jesus Cristo.